Olá, alunos queridos. Estamos em mais uma aula aqui de pesquisa operacional, um exercíciozinho aqui básico, né? Então, nós vamos aqui, no método, né, de programação linear simples, usar essa seguinte questão de modelo de transporte, né? Modelo de transporte simples. Um dado produto é produzido em diferentes fábricas no país, com capacidades de produção limitadas e deve ser levado a centros de distribuição, né? Ou seja, que são depósitos, onde há demandas a serem satisfeitas. Então, o custo de transporte de cada fábrica a cada depósito é proporcional à quantidade transportada e devem-se achar estas quantidades que minimizem o custo total de transporte, CT, do produto em questão. A tabela fornece os custos unitários de transporte de cada fábrica para cada depósito, bem como as demandas em cada uma dos depósitos e as produções de cada fábrica. Então, o que eu quero aqui? Eu quero, na verdade, minimizar custo total de transporte do produto. Existe custo de transporte de cada fábrica, e essas fábricas produzem e elas têm um custo para enviar é, para o centro de distribuição. Né? Ou então, como fala o problema, os depósitos. Né? Então, eu tenho esses dados aqui ó, para o meu problema. Os dados eles estão relacionados ao quê? Estão relacionando depósitos com fábricas. Quais são nos depósitos? O que eu tenho aqui? Os depósitos eles estão fazendo relação com os depósitos de Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus. E a produção lá, eles têm capacidade. Aqui a demanda de Florianópolis, como um depósito, é de 350. Pode ser toneladas, unidades, enfim. Rio de Janeiro, a capacidade é de 300. Salvador é 300 também o depósito de Salvador. E Manaus é de 120. Observe que as fábricas, né? São três fábricas: Curitiba, São Paulo e Aracaju. Então, as fábricas, como Curitiba, quer transportar de Curitiba para Florianópolis, e aqui o custo é 1. De Curitiba para o Rio de Janeiro é 0,8. De Curitiba para Salvador é 3, de Curitiba para Manaus é 4,5. Sendo que a capacidade máxima de produção, a restrição, né, que seria, então, que é de Curitiba, em termos de produção, é de 470. E observa que a fábrica de São Paulo ela tem um custo de transporte para Florianópolis de 1,5. Já de São Paulo para Rio de Janeiro é 0,6, São Paulo para Salvador 2,5 e São Paulo para Manaus é 3, sendo que a capacidade de produção de São Paulo é de 400. A fábrica de Aracaju para Florianópolis é de 6. Aracaju para o Rio de Janeiro é de 5. E de Aracaju para Salvador já é 1,2. Aracaju para Manaus é 2,8. A produção total é de 400. Então, pessoal, 470, 400 e 400 são as capacidades de produzir, respectivamente, de Curitiba, São Paulo e Aracaju. E observa que 350, 300 e 300 e 120 são as capacidades de demanda, ou seja, de receber, de recepcionar essas mercadorias em Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador e Manaus, ok? Então, nós temos aqui a nossa modelagem, sejam X e J, relacionando a produção, o que é produzido e o que é transportado no custo de produção, quantidade enviada do produto da fábrica I, Curitiba, São Paulo, Aracaju, ao depósito J, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus. Função objetiva. A minha função objetiva é minimizar custo total, né, de meu custo de transporte. Observe que eu coloquei aqui de roxo, está relacionado a 1x11, ou seja, aqui tem um comportamento matricial, ó, 1x11 mais 0,8x12 mais 3x13 mais 4,5x14 são, na verdade, os custos de produção relacionados a 1, Curitiba, Florianópolis, e aí vai, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, 1, 0,8, 3, 4,5. Observa que são os mesmos valores de roxo. Ou seja, que é uma matriz, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, primeira linha, quarta coluna. É uma matriz. Né? Observa também aqui o seguinte, ó, que quando você pega aqui ó, 1,5x1 mais 0,6 x22, x21, x22 mais 2,5x23 mais 3x24, está respectivamente falando de
segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, segunda linha, quarta coluna. Está relacionado aqui, ó, ao custo de São Paulo para esses centros de distribuição, esses depósitos. Né? 1,5, 0,6, 2,5, 3. Ok? E, finalmente, aqui o último, né? O custo da fábrica de 6, x31, 5 mais 5x32, mais 1,2x33, mais 2,8x34, que são, respectivamente, aqui o transporte de Aracaju, da fábrica de Aracaju, para a Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus. 6, 5, 1,2 e 2,8. 6, 5, 1,2 e 2,8. Tá bom, pessoal? Com a matriz, né? Da terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna aqui, né? Terceira linha, terceira coluna. Terceira linha, quarta coluna. Aqui nós temos as restrições. Ó. Restrição da produção. De Curitiba para Curitiba. X11, X12, X13, X14. Tem que ser menor ou igual a 470, que é a capacidade, então, de produção de Curitiba. São Paulo, X21, X22, X23, mais X24. Tem que ser menor ou igual a 400, que é a capacidade de produção de São Paulo. E agora, ó, Aracaju, X31, mais X32, mais X33, mais X34. Tem que ser menor ou igual a 400. A restrição de demanda, ou seja, de Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador e Manaus, é o seguinte, ó. X11 mais X21 mais X31 mais X41 é igual a 350. Isso aqui é o quanto o depósito de Florianópolis recebe. Rio de Janeiro é X12 mais X22 mais X32 mais X42. Capacidade é de 300. Salvador, X13 mais X23 mais X33 mais X43 é a capacidade de armazenamento de Salvador e, finalmente, Manaus, que tem aqui sua capacidade de armazenamento de 120. Tá? Aqui está os números das quantidades na matriz. Nós temos restrições de não negatividade, em que XI, J tem que ser maior ou igual a zero. Você começa de produção do zero diariamente, né? Do zero para... E não é negativo, não pode ser negativo. Né? Não é negativo. Então, I aqui da produção, nós estamos relacionados 1 a 3, ou 3, né? 1 e 3 indústrias, né? Ou centros de produção, que Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, e aqui J, 1, 4. Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus. Tá? Generalizando, supondo um único produto, N produtos e M fábricas, I. CIJ, custo unitário de transporte da fábrica I ao depósito J. BJ, demanda do produto J com J igual a 1, 2 até N. AI, produção da fábrica I com I igual a 1, 2 até M. O modelo geral será... Nós temos aqui, ó, variável de decisão CIJ, quantidade transportada da fábrica I ao depósito J. A minha função objetivo, que é minimizar o custo de transporte, vai estar relacionado, então, ao somatório de M, somatório de N, igual a custo por unidade produzida vezes a quantidade total que vai ser transportada. Custo, ou seja, de unidade transportada pela quantidade que será transportada. É isso. Tá bom? Então, nós temos a restrição sujeito a... Observa que A e B aqui, estamos falando A, produção da fábrica A. Então, A tem que ser menor ou igual a essa quantidade que é produzida na fábrica. B, a quantidade, então, da demanda do depósito está sujeito à quantidade que a fábrica produz e sujeito tem que ser maior ou igual à quantidade realmente que... tem que ser menor do que realmente é capaz de suportar de estoque no centro de distribuição. Então, por isso que tem que ser... O somatório ele vai ser maior ou igual, né, a B. Não vai poder superar o estoque de produção. Sendo que meu X, que é a quantidade que vai ser transportada, tem que ser maior ou igual a zero. Né? Então, é isso, pessoal. Obrigado aí pelo esse momento que nós tivemos, né, nesse momento de aula. Valeu aí.